Saudações cristãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Educação de Verdade. Eu me chamo Antônio Medino. Neste vídeo, pessoal, eu vou conversar com vocês um pouco sobre suplementação. Vou conversar com vocês sobre a importância da suplementação mineral para a saúde. Então, este vídeo, de um modo geral, vai trazer para vocês informações que talvez, eu acredito, não sejam novas, mas eu acredito que algumas pessoas podem não conhecer. E também vou fazer aqui um agradecimento muito especial ao Dr. Laí Ribeiro e também ao Dr. Juliano Teles, que são médicos que eu penso nos ajudam muito a entendermos um pouco a suplementação para a saúde e, de um modo geral, termos uma melhor saúde para combater as vicissitudes diárias e também viver, digamos assim, melhor, pois com saúde a gente vive melhor. Bem, vamos por partes. O que eu vou compartilhar com vocês aqui é algo que eu já experimentei, algo que eu já provei, vi a eficácia na minha saúde e na minha vida no geral. Então eu não vou compartilhar com vocês aqui informações apenas de terceiros. Não, eu tive a própria experiência, uma experiência benéfica para a minha saúde, muito benéfica mesmo, que não tem como pagar, digamos assim, os benefícios que eu adquiri com a suplementação mineral sugerida pelo Dr. Laí Ribeiro e também pelo Dr. Juliano Teles. Vamos lá então. Vamos por partes, assim, digamos assim, vamos mais detalhado. O que é o suplemento? Quando eu falo aqui, a suplementação mineral e, digamos assim, uma suplementação alimentar no geral. É preciso a gente compreender que, se a gente for olhar nos dicionários, suplemento quer dizer aquilo que você adiciona para completar algo, para suprir. Suplemento tem a ver com suprir, ou seja, vamos supor que você tem uma quantidade ali no seu corpo de cálcio, mas não é suficiente. Então você suplementa, você supre para completar, ou seja, você supre adicionando aquela mesma substância. Suplemento tem a ver com isso. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa muito importante que eu aprendi com suplementação, assistindo aos vídeos dos doutores aqui referidos, é uma coisa muito importante mesmo, que é o seguinte: quando você faz uma suplementação, ela é diferente de tomar um medicamento, uma droga qualquer que você compra aí numa farmácia. Sejam drogas para aliviar alguma dor de cabeça ou drogas psicotrópicas, alguma coisa desse tipo. Que eu, inclusive, já até fiz um vídeo aqui sobre essas drogas e que podem causar câncer, causar depressão e até suicídio. Já mostrei vídeos aqui sobre isso. Bem, a suplementação é algo que a gente tem que compreender pelo seguinte: quando você suplementa, você não está adicionando ao seu corpo uma substância desconhecida no seu corpo. Pelo contrário, se você está suplementando, vamos supor, o seu corpo com vitamina K2 ou com magnésio, são substâncias que podem já ter no seu corpo, mas em quantidade insuficiente. Então você apenas adiciona um pouco mais para completar, para suprir. De um modo geral, o que a gente tem que aprender logo de imediato com suplementos é o seguinte: não são substâncias que você vai adicionar no seu corpo desconhecidas, onde o seu corpo vai combater. Pelo contrário, o seu corpo vai agradecer. Pois se você teria que combater agora, vamos supor, digamos, alguma doença com, vamos supor, 3 soldados apenas, vamos supor que você tem seus anticorpos ali. Os seus anticorpos ficassem restritos ao número de 10. Mas os vírus, vamos supor, para eles combaterem, são 20. Só um exemplo hipotético aqui. Se você adicionar mais 10, vai ficar 20
a 20. Se você adicionar uma quantidade suficiente de anticorpos, suplementando de modo que dê para combater esses vírus com eficácia, seu corpo não vai agradecer? Lógico que vai. Sua saúde vai agradecer. E é isso que acontece, de um modo geral, com os suplementos. Ele vai adicionar algo que já existe no seu corpo, substâncias minerais que já existem no seu corpo, que vai ajudar a equilibrar a saúde do seu corpo. Vai ajudar a trazer saúde ao seu corpo. Esse é o segundo ponto. E eu estou afirmando isso porque, desde que eu me conheço por gente, digamos assim, que eu tenho enxaqueca. Tinha enxaqueca, aliás. Muita enxaqueca mesmo, aquela tipo de enxaqueca de vomitar, de sair um pouco no sol, um pouco de sol que eu tomava durante o dia, ou se eu não me alimentasse de manhã, cedo, no café da manhã, eu ficava com enxaqueca, querendo vomitar, parece que caiu alguma coisa na minha cabeça. E era muito ruim. Qualquer sol que eu tomasse, sobretudo se eu não tivesse tomado café, era certo, eu ficaria doente. Só que, ouvindo os doutores, Dr. Laí Ribeiro e o Dr. Juliano Teles, eles indicando alguns suplementos, eu acabei tomando o magnésio de malato, juntamente com a vitamina K2, e também teve outro suplemento que eu estou tomando, que é a vitamina D3. E simplesmente acabou. Eu também tomei o magnésio treonato. Acabou, não tenho mais enxaqueca. Tomo sol agora diariamente. Diariamente tomo sol. Porque tomar sol é salutar, faz bem para a saúde, faz bem para o nosso corpo. Outra coisa que eu tinha também era um pouco de cansaço na vista, e cansaço físico também, uma deficiência de energia. Hoje não tenho mais isso, acordo cedo, tranquilamente, não tenho mais aquela, digamos assim, aquela coisa, sei lá, aquele cansaço quando acordava, querendo ficar mais tempo na cama. Hoje não, assim que acordo, me levanto, faço aquelas orações, né, que todo cristão deve fazer, pronto, fico em pé e vida para frente. Acabou a enxaqueca, acabou o cansaço, acabou aquela canseira nos olhos. Também, por exemplo, outra coisa que eu tinha muito era muita sensibilidade à luz. Com essa suplementação que eu falei aqui, acabou essa hipersensibilidade. Não tenho mais essa hipersensibilidade. Literalmente acabou. Deu para compreender? E eu fico pensando o seguinte: será que esses médicos que lidam com essas queixas de pessoas com enxaqueca, essas consultas, eles não sabem disso? Será que eles não sabem o caminho mais curto para a saúde? Sabem, pessoal, sabem. Agora a questão é o seguinte: se eles indicarem, de modo geral, suplementos e atitudes simples nas nossas vidas, uma mudança diária, digamos assim, no comportamento, algumas atitudes simples que vão trazer saúde para a gente, isso vai prejudicá-los. Por que prejudicá-los? Por causa do seguinte, que o objeto formal, digamos assim, do médico, de um modo geral, enquanto cientista mesmo, verdadeiro, é dar saúde ao ser humano, trazer saúde ao corpo humano. Só que acabou esse tipo de médico de um modo geral. Hoje são exceções. A maioria dos médicos hoje, que eu conheço e tenho experiência, eles estão mais preocupados em manter as pessoas praticamente doentes, que é para ficar aquela roda viciosa. Você chegou hoje para um médico de um modo geral, ele mal olha para você, você ali descreve o que está sentindo mais ou menos, ele já passa de imediato alguns exames de sangue, baseado nos exames de sangue, eles passam um exame de imagens, baseado nos exames de imagem eles pedem outros, mas raramente chega uma solução. E quando chega, passa um medicamento, isso e outro, que não resolve. Por exemplo, enxaqueca, já fiz exame de ultrassonografia, fiz exames de imagem na cabeça, fiz outros, fiz questões cardíacas, isso e outro, nunca resolveram. Aí uma simples, digamos, sugestão do Dr. Laí Ribeiro, do Dr. Juliano Teles, acabou a minha enxaqueca.
Não precisei pagar horrores de dinheiro, pelo contrário. Questões simples. A maioria dos médicos hoje, com certeza, eles obedecem às regras das indústrias farmacêuticas. Eles se negam a olhar a realidade, a olhar os fatos, o que verdadeiramente traz bem à saúde. Hoje os médicos que cuidam verdadeiramente da saúde são exceção mesmo. Essa é a realidade. Só para vocês terem uma ideia, certa vez eu fui a uma consulta com um cardiologista, aí eu pedi para ele, né, algumas sugestões de alimentação, para melhorar, né, a questão física, a questão cardíaca. Aí até comentei com ele, eu disse: bem, doutor, eu quero que o senhor sugira aí alguma alimentação, alguma mudança na minha atividade de vida, pois, como dizia Hipócrates, o melhor medicamento é a sua alimentação. Aí ele falou: quem foi que falou isso? Eu disse: Hipócrates. Aí ele até falou para mim, ele disse: realmente o Hipócrates tem razão. Mas ele não conhecia Hipócrates. Ele dizia que não conhecia. E olhem que os médicos fazem uma oração lá, um juramento, melhor dizendo, chamado juramento de Hipócrates. Ele não conhecia quem era Hipócrates. Essa é a realidade, pessoal. A maioria dos médicos hoje, muitos, não vou dizer a maioria que eu estou errando, mas muitos médicos são a favor de aborto. Como é que um médico que tem na sua ciência, digamos, na sua razão de ser, no seu objeto formal, a saúde, é a favor de aborto? Inclusive eu vi uma matéria aí de um jornal da Record, se eu não me engano, onde mostra que um médico facilitava, digamos assim, aliás, facilitava não, abreviava o tempo de vida das pessoas, ou seja, numa linguagem vulgar, mais direta, acelerava a morte por meios lá que não mostrou. Mas, ou seja, pessoas que estavam em UTIs, pessoas que estavam tipo já com a saúde muito debilitada, ele acelerava a morte. Inclusive está sendo investigado, já foi até suspenso esse médico. Ou seja, e como esses, tem muitos, com certeza. Essa é a realidade, pessoal. E o conselho que eu dou é o seguinte: se vocês querem verdadeiramente cuidar da sua própria saúde, se vocês querem ter boa saúde, comecem a estudar por conta própria. Comecem a pesquisar quem são os médicos verdadeiros que estão comprometidos com a saúde mesmo do indivíduo. Aqueles médicos que são contra abortos, aqueles médicos que olham para a realidade, aqueles médicos que investigam verdadeiramente o que é a saúde. E não aqueles médicos que ficam submetidos e submissos a indústrias farmacêuticas, que se negam a enxergar a realidade. Esses são os fatos. Ficou bem claro? Por exemplo, eu falei em vídeos anteriores que eu fiz uma cirurgia no nariz, que eu esqueci até o nome da cirurgia, mas era uma cirurgia corretiva, que é, aliás, septoplastia, o nome da cirurgia. E após a cirurgia, que eu acredito que foi razoavelmente bem, o médico me passou algumas drogas e eu quase que morro. Ou seja, os remédios que ele me passou eram drogas que o meu corpo não reconheceu e queria, digamos, lutou contra e quase que eu morro. Essa é a realidade. Eu tive que suspendê-los imediatamente. Todos os 3 remédios que o médico me receitou, os efeitos colaterais eram pior do que o objetivo do remédio, que era buscar, digamos assim, tratar, digamos assim, da cirurgia, cuidar ali, aqueles processos pós-operatórios, e quase que eu morro tomando esses medicamentos, utilizando. Ficou bem claro? A gente tem que estar bastante atento mesmo. Pois é, pessoal, e agora eu vou discorrer um pouco sobre, não discorrer um pouco, mas fazer um agradecimento aqui ao Dr. Laí Ribeiro, que me ajudou muito. Não tem como pagar, né? Você vê um vídeo de uma pessoa sugerindo ali um suplemento, dando conselhos para a sua saúde, conselhos que
são inestimáveis, quando eu falo inestimáveis do ponto de vista da saúde física, e você põe em prática e fica curado. Por exemplo, eu não tenho mais enxaqueca, não tenho mais hipersensibilidade à luz. Minha saúde melhorou, digamos assim, em relação à enxaqueca, 100%. Com aqueles cansaços físicos, aquele marasmo, acabou. Tenho mais energia para lidar com a vida diariamente. Ficou bem claro? Quero agradecer também ao Dr. Juliano Teles também, que nos vídeos dele é muito paciente, vai explicando muito bem como que é. E ao contrário deles, do Dr. Lai Ribeiro e do Dr. Juliano Teles, muitos outros que eu vejo que questionava o Dr. Lai Ribeiro estão na esteira do Dr. Lai Ribeiro. Muitos criticavam, questionavam o seu método, o seu modo de ver a saúde e a medicina. Hoje pegam carona no Dr. Lai Ribeiro. Só que com um acréscimo negativo, são todos vaidosos. Tem médicos que até tiram a camisa para mostrar como estão saudáveis, como que o corpo está sarado. Que coisa absurda! É uma coisa até nojenta um médico fazer isso, querendo ganhar likes, ganhar visualizações. Eu não vejo isso no Dr. Lai Ribeiro e no Dr. Juliano Teles. Pelo menos, quando eu vejo eles de forma simples, tratando as questões com simplicidade. É isso, pessoal. Cuidem da saúde de vocês. Suplemento hoje vale muito mais do que milhares de consultas médicas. Essa é a realidade. Olhem, o nosso corpo realmente necessita de alguns suplementos minerais, pois com a alimentação diária da gente, essa alimentação industrial, essa má alimentação, essa questão da nossa água, que já chega para nós praticamente de potável, não existe quase nada, cheio de cloro, de substâncias que danificam mesmo a água, os alimentos. Então a gente tem que se alimentar o mais saudável possível e sempre que puder fazer suplementação. Agora tem que ter bastante cuidado, tem que ter bastante prudência. Eu pelo menos estudo um pouco, analiso um pouco, tenho livros, vejo vários vídeos. Eu, como estudo filosofia, eu procuro logo de imediato a causa material e a causa formal, olho ali se há alguma contradição no que o médico fala, busco estudar o meu próprio corpo, busco olhar realmente quais são as causas de possíveis mal-estar que eu estou ali sentindo, e assim sucessivamente. Junto o meu conhecimento sobre mim mesmo com o conhecimento de medicina de bons médicos, faço a equação e tomo minha atitude. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Agradeço a todos que o assistiram até aqui. E fiquem todos com Deus. E até a próxima.